do Senhor, criançada, tudo bem com você? Paz do Senhor para o papai, para a mamãe, para a titia, para você que está nos assistindo. Então, você nos acompanhou na lição passada, lição 11? Hoje estaremos dando continuidade. Na lição passada, Jesus havia sido preso, pois Judas traiu Jesus e entregou Jesus a os sacerdotes que queriam prendê-lo. Chegando lá no Monte das Oliveiras, onde Jesus estava orando, né? Judas veio, beijou no rosto de Jesus. Os soldados logo perceberam que aquele era o mestre e os soldados prenderam Jesus. Os discípulos, quando viram aquela cena de horror, todos fugiram assustados, com medo de serem presos também. Pedro, de longe, ficou escondido e olhando para onde iriam levar Jesus. Levaram Jesus, Jesus foi julgado pelos sacerdotes, foi julgado pelo governador Pôncio Pilatos, e ninguém encontrando motivo real para prender Jesus, para fazer o que eles desejavam fazer, que foi que fizeram? Deram o direito ao povo de julgar. E o povo havia de escolher quem deveria ser morto e quem deveria ser livre, pois eles estavam no período ali vivendo o momento da Páscoa. E na Páscoa, com tradição, um prisioneiro com uma ação de misericórdia deveria ser solto. E o povo escolheu que soltasse a Barrabás e prendesse e crucificassem a Jesus. O povo foi quem escolheu, as multidões foi quem escolheu. E hoje vamos dar continuidade a essa história. A lição 12 fala aqui, ó, o Monte Calvário. Após a sentença de morte que foi dada a Jesus, ele agora seguiu para o monte. Enquanto ele seguia, ele passava pela Via Dolorosa. E ali, Jesus foi chicoteado, foi humilhado, foi escarnecido, foi insultado. É verdade. Muito sofrimento, muita dor, pois foi muita injustiça contra alguém tão bom, tão maravilhoso, tão perfeito, tão santo, sem culpa nenhuma. Ele foi julgado e condenado à morte. Então, antes mesmo da gente introduzir essa lição, vamos orar, vamos pedir a Deus a orientação para entendermos a palavra de Deus. Pai Santo, obrigada pelo teu amor. Obrigada que mesmo o Senhor sendo inocente, o Senhor não abriu a sua boca, mas como uma ovelhinha, como aquelas ovelhinhas que eram sacrificadas na Páscoa. Elas não falavam nada, não gritavam, elas não fugiam, Senhor, mas elas ficavam quietinhas. E eram ali, Senhor, mortas. E o seu sangue, Senhor, era derramado para a remissão dos pecados de muitos. Ó Deus, e assim o Senhor fez. O Senhor, quando foi julgado, foi sentenciado à morte, o Senhor não reclamou, o Senhor não abriu a sua boca, mas o Senhor foi até o fim. Tudo por nós, porque o Senhor é o Cordeiro de Deus. O profeta João Batista disse que o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi confirmado ali na Via Dolorosa, o Senhor sofrendo, sendo chicoteado e humilhado. O Senhor não falou nada, mas o Senhor foi até o fim, porque o Senhor nos ama. Deus, nos ajuda a compreender esse amor, nos ensina, Senhor, a ser gratos. Meu Pai, que este sentimento de gratidão nos nossos corações, ó Deus, permaneça sempre,
para que o Senhor veja em nós. Oh Deus, gratidão por tudo que o Senhor fez por nós. Deus, obrigada pela aula de hoje. Obrigada por este dia. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos ao momento. A Bíblia diz. Hoje estamos com muitas referências quanto ao que a Bíblia diz. O autor dessa revista Saber Mais, da editora Betel, ele nos dá 4 referências, na verdade, nos 4 evangelhos, no de Mateus, no de Marcos, Lucas e João. Vamos dar uma pincelada nas informações que essas referências nos dão. Em Mateus, capítulo 27, do versículo 32 ao 56, nós vemos 3 narrativas. Simão leva a cruz do Senhor. A crucificação e a morte de Jesus. Isso é narrado no Evangelho de Mateus, capítulo 27. No Evangelho Marcos, capítulo 14, o versículo 66 ao 72, narra que Pedro negou Jesus. Então, para a gente entender toda a história, o autor considerou necessário que a gente leia as referências de todos os evangelhos. Nós temos também uma outra referência em Lucas, capítulo 23, versículo 26 ao 43, que narra 4 situações. Simão leva a cruz de Jesus, semelhantemente à informação que Mateus dá. Mateus também informa. Ali a história, a narrativa diz que Simão leva a cruz de Jesus. Lucas também fala a mesma coisa. E fala também Jesus rumo ao Calvário, que é exatamente o tema da nossa lição, o Monte Calvário. Fala da crucificação, assim como Mateus também fala, e os 2 malfeitores. Então, Lucas tem 4 tópicos para a gente estar lendo. Ele também nos dá o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17 ao 27, que narra 2 situações. A crucificação, que tanto está no Evangelho de Mateus como no de Lucas, e agora também está no Evangelho de João, né? A crucificação. E outro tópico interessante, que a revista do aluno também nos dá uma ilustração de uma orientação maior, os soldados tiram a sorte com o que vão ficar das coisas de Jesus, das vestes de Jesus. Você que tem sua revista do aluno, na página da atividade, da lição 12, no cantinho aqui, tem aqui, ó, para saber mais. Para saber mais tem uma informação de um hábito, de um costume, que por lei era dado aos soldados na época em que aconteceu a história de Jesus. Diz assim, vamos ver? Os soldados tinham por lei direito de ficar com a roupa dos crucificados. Havia 4 soldados vigiando Jesus no madeiro. O madeiro, a cruz. Eles dividiram o manto, o turbante, o cinturão e as sandálias. A túnica, porém, a parte principal das vestes, era feita de um só tecido sem costura alguma. Então, esses objetos pessoais de Jesus, no momento da sua crucificação, os soldados pegaram, cada um ficaram com uma coisa, uma sandália, com cinturão, outro ficou com a túnica, com o manto. Por de costume, eles fizeram isso. Eu fiquei com a graça.
eu fiquei com o perdão, eu fiquei com amor, eu fiquei com a salvação, eu fiquei com a libertação, eu fiquei livre da dívida dos meus pecados. Não, o que foi que eu fiquei de Jesus? Eu fiquei com a salvação, pois ele me concedeu perdão. E você quer ficar com o que de Jesus? Queira ficar com a graça, com a salvação. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, diante desses tópicos, né, dessas referências que o autor da revista Editora Betel nos oferece aqui, para não lermos tudo, porque senão o vídeo não vai dar, né? Eu escolhi o Evangelho de Lucas, por conter mais informação. Então, no Evangelho de Lucas, nós vamos ver que Simão leva a cruz de Jesus, Jesus rumo ao Calvário, a crucificação e os dois malfeitores. Vamos ler essa palavra? Lucas, capítulo 23, versículo 26 ao 43. Enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: Felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: Caiam sobre nós, e as colinas: Cubram-nos. Pois se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salva-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: Se você é o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Depois de lermos a palavra de Deus, para entendermos ainda mais, vamos ver um desenho bíblico que narra a mesma história de um modo diferente, mas a mesma história. Vamos ver um filminho da palavra de Deus? Ó meu Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice de sofrimento. O que é isso, Pedro? Não pôde ao menos vigiar 1 hora comigo? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
Eis que é chegada a hora. O Filho do Homem será finalmente entregue nas mãos dos pecadores. Salve, meu mestre. Judas, você trai o Filho do Homem com um beijo? Prendam este homem. Você vem conosco, vamos! Vejam, acordem! Acordem! O que aconteceu? Não é preciso violência ou derramar sangue. Por que vieram me prender vestidos para a guerra? Todos os dias me sentei com vocês no templo e vocês não me levaram. Não é preciso violência. Não resistirei à vontade de Deus. Rápido, prendam todos eles. Não! Vamos prendê-los! Vamos correr! Vamos! Deixe-os ir. Já temos o que viemos buscar. Vamos, ande! Fique de pé, homem. Seguindo ordens, os soldados romanos levaram Jesus para Caifás. Jesus está lá dentro e nós aqui fora. E agora? Não podemos deixar ninguém nos reconhecer. Que covardes. No começo eu achei que eles iriam lutar. Mas os covardes não levantaram nem um dedo para ajudá-lo. Não. No primeiro sinal de encrenca, correram como crianças assustadas. Estão falando de nós. E eles estão mentindo. Nós brigamos. Bem, pelo menos nós tentamos. Eu não conheço você. É um dos seguidores de Jesus. Um de seus amigos. Está me confundindo com alguém. Eu não sou amigo de Jesus. Eu nem mesmo o conheço. Mas tenho certeza de que o vi com ele. Como poderia ser visto com alguém que eu nem conheço? É você. Parece mesmo. O seu sotaque o entrega, meu amigo. É da Galileia. Também me parece bastante familiar. Por que não admite que é um dos discípulos? Para trás! Quantas vezes eu preciso dizer a vocês? Eu não conheço Jesus, nunca o conheci! Eu lhe digo que esta noite, antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. Oh, não! O que foi que eu fiz? Oh, não! Eu neguei Jesus. Como ele disse que eu faria. Enquanto isso, um julgamento era realizado. Você não tem falar os milagres dele? Dizem que o Messias é um absurdo. Eu também acho. É uma pessoa morta. O réu, Jesus de Nazaré, é acusado de blasfêmia por se proclamar o Messias e o verdadeiro Filho de Deus. O acusado tem algo a dizer em sua própria defesa? Ele não vai dizer nada. Tragam as testemunhas. E Caifás chamou falsas testemunhas para testemunhar contra Jesus. Eu mesmo ouvi. Jesus disse que era o Filho de Deus. Ele não pode dizer isso, é uma heresia. Blasfêmia. Ouvi Jesus dizendo que se o templo fosse destruído, ele poderia reerguê-lo em 3 dias. Esse homem pode dizer uma coisa dessas? Isso é muito ridículo. Mas no final, ainda não havia evidências suficientes para condenar Jesus. Caifás estava ficando desesperado
De uma vez por todas, diga-nos agora e sem palavras incertas. Você é ou não é o Messias, o Filho de Deus? E então? Eu sou, como você disse. Ele assumiu, está maluco. Ouviram isso? Desta vez, as palavras blasfemas vieram de sua própria boca. Diante do povo e do conselho, Jesus se incriminou. E qual é o veredito? Culpado! 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 Punição por blasfêmia, morte. Qual o veredito? Inocente ou culpado? Conte-nos. Culpado. Este homem foi condenado à morte. Peguem de volta. Não posso ficar com o dinheiro. Eu traí um homem inocente. Não minta para si mesmo, Judas. Você sabia o que estava fazendo. E sabia o que aconteceria. Não, eu não sabia que sofreria tanto. Não posso suportar isso, por favor. Eu imploro, peguem de volta. A sua culpa não é problema nosso. É entre você e Deus agora. Fique com a recompensa. Você a merece. Não! Judas correu até não poder mais. Então, ele se enforcou. E os sacerdotes levaram Jesus para Pôncio Pilatos, o governador romano. Pilatos, declaramos este criminoso culpado por blasfêmia. Ele diz ser o Messias, o Filho de Deus. Isso não tem a menor importância para Roma. Cuide do caso seguindo suas próprias leis. Nós já o condenamos à morte, mas só você tem a autoridade para executar a sentença. Mas por que eu condenaria à morte? Sob os olhos de Roma, ele não fez nada. Mas ele é mais que um problema nosso. Entenda, esse criminoso proíbe o povo de pagar impostos para César. E ele se proclama o próprio Cristo, o Rei. Diga-me, prisioneiro, o que diz a respeito dessas acusações? É o que eles dizem? É o rei dos judeus? Diga você. Olhem para ele. Mal consegue ficar em pé. Não creio que este homem seja culpado de nada. Pilatos, por favor, seja razoável. Ele é um radical perigoso. Devemos fazer dele um exemplo. Bem, vamos deixar o povo decidir. Nessa época de comemorações, era costume que o governador entregasse um prisioneiro ao povo. Povo da Judéia, como costume, soltarei o prisioneiro que escolherem. Colocarei em suas mãos o destino de 2 homens. Quem escolhem para ser solto? O prisioneiro chamado Barrabás ou Jesus? Barrabás! 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 Barrabás!
E o que devo fazer com Jesus? Vocês decidem. Crucifique! 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 Mas por quê? Que mal este homem fez? Ele é inocente. Queremos que crucifique Jesus! Queremos que crucifique Jesus! Crucifique! 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 O povo decidiu. Então só me resta lavar as mãos. Jesus foi açoitado e vestido com um manto real, e uma coroa de espinhos foi colocada em sua cabeça. Todo rei precisa de uma coroa. E Jesus foi forçado a carregar a própria cruz para a crucificação. E Maria Madalena caminhou com ele, e Maria, a mãe de Tiago. Você aí, leve a cruz. Sou Simão, de Cirene. Chegamos ao finalzinho de mais uma Escola Bíblica Dominical aqui no canal da Tia Val. Porém, não esqueçamos de memorizar o texto do dia, de compreendermos o resumo dessa lição e o objetivo. Vamos lá? Texto do dia. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Referência, Isaías, capítulo 53, versículo 5, a parte B do versículo, na tradução linguística NTLH. Para memorizarmos, vamos ler apenas mais uma vez. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Resumo da lição. Jesus assumiu as nossas culpas e derramou o seu precioso sangue para nos salvar. Objetivo da lição de hoje: saber que Jesus assumiu as nossas culpas e que morreu para perdão dos nossos pecados. Louvado seja Deus! Como eu disse, os soldados ficaram com as sandálias, com o cinturão, com o manto, com parte das vestes de Jesus. Eu fiquei com a graça, com o perdão, aleluia, com a cura na minha alma, com a salvação que Jesus me deu. E eu sugiro a você também, receba a graça, receba o perdão, receba a salvação em nome de Jesus. Criança, você da Demorada do Sol 3, não esqueça, faça sua atividade, tire foto, envie para a missionária tia Tati, a nossa coordenadora do departamento infantil. Ela estará notificando sua atividade e você estará somando suas dracmas. Semana que vem,
Na lição 13, estaremos encerrando as lições desse trimestre. E logo mais estará pronto para você, criança da Demorada do Sol 3, Geração de Samuel, Cordeirinhos de Cristo, todo o departamento de Escola Bíblica Infantil estará participando de uma feira de brindes, alimentos, brinquedinhos, coisas que irão ser lá vendidas pelo custo de dracmas. Cada lição respondida vale dracmas. E ao longo deste segundo trimestre, você somou suas dracmas. Você, de acordo com a quantidade de atividade, entregue na data certa. Você tem até segunda-feira, até amanhã, para entregar a tia Tati as suas atividades. A sua atividade de hoje, a atividade 12. Você entrega para ela e você vai receber a soma de suas dracmas. E vamos para a feira que o departamento infantil irá patrocinar para você. Estamos aqui já ao final desta lição. Quero agradecer a você que esteve comigo toda esta aula e eu te espero. Na semana que vem estaremos com a última aula desta revista. Saber Mais, estamos chegando ao fim. Desde a primeira lição que estamos estudando pelo YouTube aqui no canal, por causa deste momento difícil que o mundo está passando, a pandemia, o Covid-19. Então, ele tem nos impedido de nos reunir na igreja, né, na sala da Escola Bíblica Dominical. Até mesmo na escola, a gente não pode ir para a escola. Muitos não podem nem ir trabalhar para não se contaminar com o vírus. Mas nós, fielmente ao Senhor, estamos estudando a palavra de Deus aqui via internet, porque a nossa alma, o nosso coraçãozinho deve se encher de conhecimento e de Deus. É o mundo aí nessa situação e a gente buscando em Deus a solução. Em oração, continue orando para que Deus liberte o mundo desse vírus, né? Para que Deus continue nos dando livramento e abençoando, consolando as famílias que têm sido, de alguma forma, atingidas por causa dessa pandemia. Continue orando, porque estamos no momento de guerra espiritual, né? E que podemos vencer em nome de Jesus. Iremos vencer em nome de Jesus. Eu quero já te dar o tchau, meu beijo, meu abraço, saudade. Glória a Deus que já estamos retornando, né, aos cultos com uma quantidade menor de irmãos, mas já estamos voltando. Isso é vitória de Deus. E em breve estaremos juntos na Escola Bíblica Dominical. Acredito eu que a próxima revista nós iremos estudar no templo, se Deus assim nos conceder essa graça. E esperamos nele por esta bênção. Até mais, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Tchau.